laia, 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 la, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, laia. Se alguém me perguntar como eu desejo morrer, sambando responderei sambando. Se alguém me perguntar como eu desejo morrer, sambando responderei sambando. Há uma multidão de corações que eu ainda desejo transformar. Encontros, tantos brindes a propor, diversos nós ainda a desatar. Mas se alguém quiser saber de que maneira vou subir, sambando responderei sambando. Se alguém me perguntar como eu desejo morrer, sambando responderei sambando. Se alguém me perguntar como eu desejo morrer, sambando responderei sambando. Há uma infinidade de canções que eu bem sei irão me emocionar. Poemas, tantos sambas a compor, receios, sonhos a compartilhar. Mas se alguém quiser saber de que maneira vou subir, sambando responderei sambando. Se alguém me perguntar como eu desejo morrer, sambando responderei sambando. Se alguém me perguntar como eu desejo morrer, sambando responderei sambando. Laia, la, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, 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 la, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, laia. Boa tarde a todos. Estamos aqui com o Clube do Choro de São Paulo em mais uma edição das Rodas de Choro, diretamente sendo transmitido das dependências do Teatro Arthur Azevedo, na Moca. Nossas transmissões acontecem dentro dessas circunstâncias porque, evidentemente, estamos todos no resguardo. As nossas rodas são todas aos sábados, às 5 horas da tarde, mas nesse período da pandemia, então todos estamos resguardados, embora curtindo o choro que não pode parar. Antes de mais nada, quero aqui fazer uma homenagem a um dos músicos mais queridos do choro em São Paulo, o João Macacão, que nos deixou no sábado passado, exatamente quando o país vivia a marca de 100 mil mortos. É uma tragédia histórica o que vivenciamos, e uma dessas pessoas foi o nosso querido João Macacão, grande seresteiro, sambista, que nos deixou. E por conta da Covid, diga-se. E dias antes havia também partido o senhor Luiz Machado, Luizinho, clarinetista, compositor, professor. Então, fica aqui o registro do Clube do Choro de São Paulo em homenagem a essas figuras importantes da nossa música. Muito bem, bola para frente. Hoje trazemos, então, o trio Gato com Fome. E
o trio Gato com Fome está aqui hoje apresentando-se para nós num momento também especial, porque hoje estamos comemorando o aniversário do bairro da Moca. O bairro da Moca é exatamente o bairro onde está sediado o Clube do Choro de São Paulo, no Teatro Arthur Azevedo. Então, nós vamos assim fazer uma fala aqui, um pouquinho, para contar a história do bairro da Moca, e depois disso vamos entrar especificamente na trajetória do trio Gato com Fome. Então, a Moca, como eu falei, ela está comemorando 464 anos, agora no dia 17 de agosto, ou seja, depois de amanhã, segunda-feira, 17 de agosto, 464 anos. Então, para entender um pouco esse percurso do bairro, é importante nós compreendermos que a cidade de São Paulo, ela teve basicamente 3 inaugurações, né? Então, uma inauguração, uma fundação e 2 refundações. E o bairro da Moca vai, evidentemente, fazer parte dessa dinâmica da cidade nesse processo do seu desenvolvimento. O primeiro momento, 1554, a fundação, né, da cidade. Então, ali numa região onde está o colégio, né, a cidade de São Paulo é fundada com base num colégio jesuíta, estando esse colégio num platô envolvido pelo rio Tamanduateí e também pelo Anhangabaú. O Tamanduateí é um rio muito importante nesse caso, porque exatamente ele estará separando esta região central do lado leste da cidade, né? Então, esse caminho leste da cidade tem o rio Tamanduateí, que também é chamado de Piratininga, um rio importantíssimo, porque ele dá vazão ao grande rio Tietê, que também era chamado de Anhembi, né? Bom, a região leste vai estar aí nessa direção do Piratininga, né, do rio Piratininga. E no século XVI, os jesuítas, então, fazem aí uma ponte para conseguir atravessar com uma condição melhor o rio, que era todo cheio, serpenteando ali a região, né? Muito bem. Esse caminho do leste, minha gente, esse caminho do leste é o caminho que iria dar na região da Penha, que, por sua vez, dá sentido à região ali do Rio de Janeiro e da Penha, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, né, o Vale do Paraíba. Durante o século XVI para o século XVII, essa região da Moca era conhecida como Arraial de Nicolau Barreto. Arraial de Nicolau Barreto. Era uma região, então, que basicamente era campo com algumas chácaras, né, que ali se desenvolviam. No século XVIII, vejam bem, no século XVIII, conta-se que, por volta de 1839, o regente Feijó constrói uma chácara ali naquela região. Então, vocês percebam que a gente tem dados ali da Moca no século XVI e outro dado importante dessa região da Moca no século XVIII, quando o regente Feijó constrói ali uma chácara. E depois, por volta de 1867, o regente Feijó vai transferir parte das suas propriedades ali naquele local para o governo da região, que começará a fazer loteamento ali daquele pedaço, né? Então, eu falei para vocês que a cidade de São Paulo ela teve 3 fundações, né? Então, a primeira fundação do Colégio Jesuíta, 1554, a segunda fundação vai se dar através da fundação, né, da criação do curso de Direito no Largo de São Francisco. E você vai falar, mas o que tem a ver? Isso acontece que São Paulo passa, então, a receber gente de outros lugares do país, e a cidade começa, então, a
ganhar um certo ritmo de desenvolvimento, porque até então, minha gente, para vocês terem uma ideia, nesse período até meados do século XIX, eu estou falando de meados do século XIX, faz meia hora na história, né? O Largo dos Curros, por exemplo, que é a Praça da República, era um arrabalde, era distante, né? Era periferia na cidade de São Paulo. Então, com a chegada dos estudantes, né, o primeiro curso de Direito do país, juntamente com Olinda, né, que vai se dar aqui no Largo de São Francisco, isso vai dar uma nova dinâmica na cidade. Então, foi a segunda fundação, digamos assim. E o terceiro momento de fundação da cidade, a refundação da cidade de São Paulo, acontecerá a partir de meados do século XIX, quando o país passará pelo cancelamento do tráfico de escravos, com a Lei Eusébio de Queiroz, todo mundo sabe. Terá, em 1850, a organização dos latifúndios, né, com a Lei de Terras, organização dos latifúndios, ou a organização da posse de terra, melhor dizendo, né, também a partir de 1850, e, posteriormente, com o início definitivo da indústria do café, né? Então, o ciclo do café que vai se desenvolver a partir desse momento, na segunda metade do século XIX. Então, esse instante vai caracterizar exatamente a aceleração do desenvolvimento da cidade de São Paulo como uma coisa que ela nunca tinha visto. E ela, a partir, então, da segunda metade do século XIX, ela vai entrar num processo de expansão, né, de estrutura, e vai entrar em cima dessa condição no início do século XX, já dando a sua característica de ser uma metrópole aqui no Brasil. Muito bem, isto posto, nós observamos, então, que nesse momento em que o café vai ser desenvolvido, chegam as ferrovias, e esse caminho das ferrovias vai exatamente marcar a Moca. Então, agora, vocês vão ver algumas imagens que vão caracterizando o bairro ao longo desse processo. Então, retomando aqui, o bairro da Moca, quando a gente está falando ali do século XIX, assim como outras regiões de São Paulo, basicamente ele é um conjunto de muito matagal, algumas chácaras, né, alguns sítios, e isto vai mudar com uma certa rapidez exatamente a partir desse instante em que, em 1867, a Câmara Municipal começa a fazer essa organização das terras, e em 1868 começa a ser instalada as ferrovias, né? As ferrovias em São Paulo. As ferrovias em São Paulo vão fazer exatamente o trabalho de levar o café vindo do interior até o Porto de Santos. Observem, então, que em 1868, depois 1875, são momentos da expansão da ferrovia aqui. A São Paulo Highway e depois a Central do Brasil, que vai ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. Lembrando, então, que o Rio de Janeiro ele passa a ser capital da colônia, quando a colônia ela passa a desenvolver o processo da mineração, né? E o Rio de Janeiro permanecerá como capital da colônia também aí nessa nova fase, quando o país passará por um início de processo de industrialização. Esse momento, minha gente, é um momento muito importante para a região sudeste, mas especialmente aqui para São Paulo, porque acontecendo o desenvolvimento da cafeicultura no Vale do Paraíba, de início, depois ele vai se expandir para o interior do estado de São Paulo, chegarão, então, os imigrantes. Os imigrantes vindo especialmente da Europa vão tomar espaço dos escravos, ainda num período em que o escravismo estava funcionando, porque isso começa a acontecer ainda nos anos 70 do século XIX,
né? Então é interessante vocês perceberem a condição do escravo, que a lei de terras, que eu acabei de citar ali em 1850, não vai facilitar a posse de propriedades dos escravos. Isso é um problema seríssimo até hoje no país. Então, os negros, os seus descendentes, vão ficar a ver navios, eles não vão ter nenhum tipo de reparação pela condição de escravo. Pois bem, os imigrantes chegam e começam, então, a ocupar o espaço da agricultura já num processo de assalariamento. Então, o trabalho assalariado começa a ser colocado aí, e isso vai ser especialmente importante para nós compreendermos que esse é o momento que o capitalismo começa realmente a acontecer no Brasil. E esse capitalismo acontecendo no Brasil vai ser expandido através da indústria. A Moca, portanto, ela marca a sua presença exatamente nesse momento de início do capitalismo brasileiro, né, que é o início da expansão das fábricas e as indústrias, né? Então, por volta aí de 1876, quando a Moca começa a ganhar estrutura com a divisão das terras e tal, Paz de Barros, que era dono de terras, cria o Clube Paulista de Corridas de Cavalo, aquele que vai ser futuramente o Jockey Club, né, no sopé da colina da Moca. E a arquibancada dava para 1.200 pessoas. Então, vocês observem que a corrida de cavalos vai ser levada aí, vai ser organizada aí na Moca como um grande marco da história do local. Por conta desse desenvolvimento, da chegada dos imigrantes, dessa instalação desse jockey, né, desse clube de corridas de cavalo, né, um ano depois, 1877, a gente vai começar a ver a Moca a ter uma linha de bonde com tração animal, ligando exatamente a Moca ao centro da cidade. É uma coisa muito importante para a região. E então, o que a gente percebe aí? Que a cidade de São Paulo recebe um número muito grande de imigrantes, um número tão grande que vai impactar brutalmente na sua população. Mão de obra estrangeira, vindas de onde? De Portugal, da Espanha, especialmente italianos. Depois, posteriormente, teríamos a migração das pessoas do Oriente Médio, né? Dos libaneses, do pessoal do antigo Império Turco-Otomano, também depois dos japoneses, não é? Então, a Moca vai se caracterizar aí uma região que estará marcada pela vida operária, né? A Moca e a Zona Leste será marcada, então, por essa vida operária. A Moca está numa formação em que, nesse momento, não faz parte ali da elite paulistana, porque a elite paulistana estaria ali para a região de Higienópolis, né? Para a região da Paulista, dos Barões. Então, a Moca ela faz parte desse arco de vida operária, né? Onde está o Brás, né, onde está a Moca, onde está o Belenzinho, são todos bairros irmãos, né? A Lapa, que estará nesse arco já do outro lado, né? Então, minha gente, a partir aí do final do século XIX, nós vamos começar a ver a fundação de várias empresas que são conhecidas, todas aí nessa região. A Antártica Paulista vai surgir aí, a indústria Cresp, os armazéns Matarazzo, os Moinho Gamba, a companhia União dos Refinadores. Então, é um bairro que terá, né, características fabris, né, características fabris. E isso vai marcar profundamente a sua região. Quais são outros elementos importantes aí que a gente tem da Moca? Então, a vida dos operários, quer dizer, eles vão morar perto das fábricas. Então, a gente tem o trem, a casa dos operários e as indústrias, né, as fábricas, tudo isso num processo da saída do Império para a República Velha, né? Então, 1914, por exemplo, nós temos a fundação, a inauguração da paróquia de São Genaro, muito, muito tradicional. Uma coisa importantíssima que se dá em 1917 é a grande greve
que acontece em São Paulo, também no Rio de Janeiro, uma greve dos operários com base no anarquismo, né? A primeira grande greve geral do Brasil. A Moca vai ter uma participação muito importante, dado exatamente esse número grande de operários que aí estão. Em 1924, os empregados do cotonifício Cresp, né, vão criar um clube de futebol e esse clube será, então, o Juventus. Pouco depois, por volta de 1925, 26, o empresário Cresp vai passar para o seu operariado um terreno para diversão, onde será construído, então, o estádio do Juventus. Lembrando aí do cotonifício do Rodolfo Cresp, que foi fundado em 1897, quem passa na Paz de Barros, lá embaixo, próximo ali à Universidade de São Judas, pode olhar que há um supermercado onde tem exatamente a fachada do antigo cotonifício, né? Outra coisa que acontece em 1924 é um momento pouco lembrado na história paulista, que é a Revolução de 24. A Moca, com o Brásio Cambuci, será um dos bairros mais atingidos naquele período da Revolução. Essa revolução faz parte do período do tenentismo, das revoltas tenentistas, que iriam desaguar em 1930, na Revolução de 30, a chegada do Getúlio Vargas ao poder. Muito bem. Em 46, São Paulo deixará de ter ali o funcionamento da São Paulo Highway e o impacto dessas mudanças na política ferroviária, de transporte ferroviário, vão levar a um problema de esvaziamento ali naquela região. Então haverá um certo início de decadência. E isto vai se acentuar quando o eixo da indústria se desloca para o ABC nos anos 50, né? E também com obras que vão acontecer nos anos 60 e 70, com a Radial Leste, tal, o metrô. Isso vai ter um impacto muito grande para aquela parte da baixada ali da Moca, passando pelo Brás, pelo Belém e tal. Muito bem, são contradições do desenvolvimento da cidade. A cidade de São Paulo é uma cidade que está sempre com muitas mudanças, né? E hoje a Moca, ela é uma região predominantemente residencial, porém tem as marcas ali da instalação das grandes indústrias, né, que foram construídas e mantidas aí pelos imigrantes, além de ter um comércio e um serviço muito forte, com cantinas e pizzarias muito tradicionais. Vale lembrar que a Moca, o termo Moca, é originário do Tupi-Guarani, e tem duas versões para isso, que uma vem do estranhamento dos índios diante das casas de pau a pique que eram erguidas ali pelos primeiros colonizadores, né? Então, mó, fazer, e oca, casa, e outro termo, outra explicação para o termo é ares a menos, ares sadios, né? Moca, né? Então, vejam que é uma expressão indígena e a língua tupi, o tupi-guarani, né, que ficou muito marcado ali aí no bairro da Moca, né, no bairro da Moca, Rua Javari, Rua Taquari, Caçandoca, Aribóia, Guaimbé, Camé, etc. Todas essas ruas ainda estão ali, né? Se os índios se foram, pelo menos a marca da sua língua ficou. Vamos agora ouvir o grupo, o trio, e já nós voltamos, porque eu vou destacar para vocês alguns nomes célebres da música e que moraram na Moca.
trabalhando o ano inteiro numa cerâmica, fabricando pote. E lá no alto da Moca eu comprei um lindo lote, 10 de frente, 10 de fundo, construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Por onde andará Joque Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quis me acompanhar? Andarão jogados na Avenida São João, ou vendo sol quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereço aos vagabundos que não têm onde dormir. Eu arranjei o meu dinheiro, trabalhando o ano inteiro numa cerâmica, fabricando pote. E lá no alto da Moca eu comprei um lindo lote, 10 de frente, 10 de fundo, construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Por onde andará Joque Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quis me acompanhar? Andarão jogados na Avenida São João, ou vendo o sol quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereço aos vagabundos que não têm onde dormir. Minha maloca, a mais linda que eu já vi, hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda desse mundo, ofereço aos vagabundos que não têm onde dormir. Que beleza, que beleza. Temos aí um tema do Adoniran que falou da Moca, né? Falou, e esse processo do Adoniran entra nessa fase que eu havia falado, do momento da decadência da parte de baixo ali da Moca, com a região do Brás e tal, né? Que agora tem tido esforços renovados para uma melhoria. Vamos aqui, bom, deixa eu contar aqui para vocês, ó, a gente tem uma galera aplaudindo o trabalho de vocês. Vamos dar uma passadinha aqui antes de vocês fazerem mais alguns números, e a gente vai conversar. Eu quero contar algumas coisas aqui também de algumas figuras conhecidas da música que são do bairro da Moca. Então aqui, olha, Tatiana Rodello chegou de imediato aqui, foi a primeira. Tereza Teófilo,
Marcelo Laranja, digníssimo presidente do Clube do Choro de Santos. Clube do Choro de Santos. Luiz Aí, Fonseca. Aí. Abraços. Alisson. Paulo Ramos, salve João Macacão. É isso aí, Paulo Ramos. Saudade, mano. Denise Vilela. Leonardo Thompson. Roberta Valente. Roberta Valente, eu acho que é aquela moça que toca pandeiro. Eu também acho que é. Eu acho que é. Aí, Norma Fodelas. Glorioso professor Lula Gama. Denise Vilela. Alcina Maria Batista, lá de Presidente Prudente. Enoque Florindo. Luiz Fonseca Lobo. Suzana Vega, olha aí. José Ivan, diretamente, esse é o embaixador do choro no Nordeste, minha gente. José Ivan Passos. Se vocês quiserem informação sobre o Nordeste, conversem com o senhor José Ivan. Sabe tudo, conhece todo mundo. Maravilha. Felipe Maia, Suzy Faria, Nelisa Mara, Denise, Renan, Nelisa Mara, Luiz Cássio, e a gente volta a falar. Salve José Amaral, esse é outra grande figura, que não sou eu, hein? É um outro chorão e sambista, é outro que tá lá no Nordeste também. Muito bom. Então eu vou contar aqui para vocês, um pouquinho sobre esses nomes da Moca, rapidamente, para a gente poder ouvir um pouquinho mais do trio. Bom, antes disso, eu queria falar o seguinte: quando nós estávamos comentando aqui sobre o desenvolvimento do bairro, né, que faz parte dessa dinâmica da cidade, né, e o bairro da Moca também mostra aí, a gente está trazendo hoje o bairro da Moca, e ele é um exemplo do que é a Zona Leste de São Paulo, né, a Zona Leste de São Paulo. Um ponto de referência cultural da Zona Leste de São Paulo foi e é o Teatro Arthur Azevedo, né? Arthur Azevedo, que é uma homenagem, o nosso teatro aqui, né? Que é uma homenagem ao poeta e dramaturgo maranhense, que era da Academia Brasileira de Letras. O teatro, ele foi inaugurado em 1952. Ele está situado na Avenida Paz de Barros, né? Paz de Barros, que a gente já viu quem é, né? Era um grande proprietário de terras aí também. O teatro foi projetado pelo Roberto Tibal e foi tombado pelo Compresp em 1992. No salão principal tem um painel belíssimo que todo mundo lembra, né, do Renato Sotomayor, né, e todos os sábados, então, aí, às 17 horas, às 19 horas, aí, então, a Roda de Choro, e a sede do Clube do Choro de São Paulo desde 2015. Lembrando que, então, agora nós entramos essa semana com o aniversário de 5 anos desta reinauguração do Clube do Choro de São Paulo, com a sua sede aí no Teatro Arthur Azevedo. Lembrando que a abertura foi feita pelo tradicionalíssimo e histórico grupo Isaías e seus Chorões, né? Estivemos lá, uma grande festa, uma coisa lindíssima, né? Bom, muito bem. Então a Moca, além dessa questão do teatro, né, que reúne aí os chorões, seresteiros e sambistas, tem aí pelo menos três nomes muito importantes da música brasileira, que são, o primeiro deles, Walter Silva, o Pica-Pau. Aí vocês vão falar, pô, mas peraí, o Walter Silva não era sambista, ele não era chorão. Pô, minha gente, mas o Walter Silva teve um papel importantíssimo exatamente como jornalista e divulgador e produtor, né, de televisão, de discos, foi radialista e trabalhou com muita gente importante. Então, o músico precisa do divulgador, né, e o Walter Silva foi aí um cara que batalhou muito pela música popular brasileira. O segundo nome aí sim, já um nome vinculado à música propriamente dita. Aí, ó, temos aí a imagem do Walter Silva, né, num artigo quando ele estava voltando para a Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo, né? Ele foi uma pessoa importante, foi para o Rio de Janeiro,
Enfim, muito trabalho, uma história belíssima em defesa da música brasileira. O outro nome que eu quero lembrar para vocês assim como o Walter Silva, é um nome saudoso, porque ambos já não estão aqui entre nós, é a figura da Miriam Batucada, Miriam Ângela Lavecchia. Nasceu em 1946, tocou violão, tocou harmônica, adorava cantar desde pequenininha, e ela fez um curso, um negócio interessante, ela fez um curso na IBM, quando estava começando essa coisa de eletrificar os teclados de máquina de datilografar e tal. Ela trabalhou pela IBM e arrumou emprego em empresas, em grandes empresas aqui, trabalhou na Alpargatas e na Arno. Na Arno, teve uma coisa curiosíssima com ela, ela foi despedida, porque no meio do trabalho ela começava a cantar e fazer batucada no teclado da máquina elétrica. Era um negócio sensacional. Bom, que sorte a nossa que ela foi despedida, e aí ela então teve espaço para ir para mídia, né, e trabalhar na Rádio Record, e a partir daí conseguiu fazer gravações, lançou discos, mas morreu muito cedo, né? Ela faleceu em 1994, deixou pouca coisa registrada, dois discos, 2 LPs e uns 4, 5 compactos, né? E aí a gente tem duas imagens em homenagem a ela, grande sambista, muito sucesso para quem tem um pouquinho mais de idade, que lembra da televisão nos anos 60, ela era uma pessoa muito presente. E, claro, né, não poderia esquecer a figura dos Demônios da Garoa, né? Os Demônios da Garoa são, assim, um patrimônio do samba brasileiro, e não só do samba brasileiro, mas especialmente do samba paulista, né? Os Demônios da Garoa, eles começaram aí por volta de 1943, mais ou menos, a meninada, o Arnaldo Rosa, o Bruno Michelucci e os irmãos Espanha tinham aí 14, 15, 16 anos, mais ou menos, nesse período. Eles são as famílias são ali da região da Rua dos Trilhos, e eles tinham eles se reuniam, né, para fazer arranjos vocais, como era característico dos grupos brasileiros ali na década de 40, na era do rádio, né? Então eles eram como os Anjos do Inferno, por exemplo, 4 Ases e um Coringa e tal. E eles eram conhecidos como o Grupo do Luar. Então eles se apresentavam em clubes, em festinhas, faziam serenatas. Serenata, minha gente, era uma coisa muito comum na Moca. E a Moca, então, tinha essa característica, por ser um bairro operário, e as serenatas eram formas de convívio, formas baratas de convívio dessas pessoas, né, de socialização, né? Essa meninada do grupo do Luar, né, passou a cantar em rádio. Eles foram premiados nas chamadas emissoras unidas, que eram a Bandeirantes, a Record, a Pan-Americana e a Rádio São Paulo. E a partir de então, na Bandeirantes, o Vicente Leporassi, um jornalista também muito importante na história do Rádio de São Paulo, gostou do que eles fizeram e começou a dar um apoio para eles. E aí, então, ele sugeriu que fizesse a troca do nome, porque esse negócio de Grupo do Luar, ele achava que não dava certo, não soava muito bem. E numa conversa com os ouvintes, pediram que fosse feito um envio, né, de cartas e de sugestões. Então aí foi que eles decidiram pelo nome Demônios da Garoa, né? Em seguida, logo depois que mudou o nome, os irmãos Espanha saíram e foram substituídos pelo Francisco Galo e por Cláudio Rosa, que são irmãos do Arnaldo, né, que já estava ali. Aí, minha gente, então, esse pessoal que saiu perdeu a chance, então, de participar de um momento importante da história do grupo, que foi
a participação deles na trilha sonora do filme O Cangaceiro, de Lima Barreto, né? E aí eles tornaram-se, então, próximos do cantor, do compositor e ator João Rubinato ou Adoniran Barbosa, de quem nós acabamos de ouvir uma composição agora. E aí, minha gente, então os Demônios da Garoa acabaram entrando definitivamente para a história. Eles já tinham marcado presença aí no filme, né? E aí eles emplacam um sucesso atrás do outro, né? Malvina, em 51, Joga a Chave, em 52, em 55, Saudosa Maloca. Essas músicas ganham os concursos de samba do carnaval aqui em São Paulo. E eles vão ser campeões, nada mais, nada menos, em 1964, né? No 4º centenário do Rio de Janeiro. Não confundam com o de São Paulo, né, que foi em 10 anos antes, né, em 54. O deles lá em 64, no Rio. O Trem das 11, então, emplaca e vence o prêmio, o grande prêmio da música no carnaval no Rio de Janeiro. Isso foi uma coisa assim sensacional. Um grupo de fora vencendo no Rio, né? E aí os Demônios da Garoa, então, definitivamente ficaram aí no panteão da música brasileira. Eles têm mais de 60 anos de carreira, e quando marcaram os 60 anos, foram, então, inseridos no Guinness Book, né, o livro dos recordes, como o mais antigo conjunto no mundo em atividade. E com um detalhe, eles tinham um estúdio aí na Moca, bem próximo na região aí do teatro, né, em atividade. E vale lembrar que o Ernesto, que era o senhor Paulinelli, né, recentemente faleceu nos últimos anos. Ele, que nasceu no Brás, né? O Ernesto nos convidou para o samba, ele mora no Brás. Mentira, porque ele morava mesmo, era na Moca, na rua Tagi. Então, Ernesto, que convidou para o samba, ele morava no Brás quando era pequenininho, porque depois ele passou mesmo a morar na Moca. Então, é isso aí. 3 histórias de vultos, né, marcantes da música na Moca. E vamos agora ouvir mais do trio Gato com Fome, que vai aí apresentar uma homenagem a esses elementos que a essas pessoas, essas personalidades que nós citamos aqui, e vamos começar também a contar as histórias do próprio trio. Vamos lá! Se vou à festa que um amigo me convida, eu não procuro por bebida, eu quero um samba pra dançar. Não me interessa se a festa é de granfino, se tem solo de violino virtuoso pra tocar. Eu quero um samba pra brincar com todo mundo, porque o samba num segundo faz a turma se esquentar. Eu quero um samba pra alegrar o ambiente, porque o samba, minha gente, foi feito pra sambar. Eu quero um samba pra alegrar o ambiente, porque o samba, minha gente, foi feito pra sambar. Se vou à festa que um amigo me convida, eu não procuro por bebida, eu quero um samba pra dançar. Não me interessa se a festa é de granfino, se tem solo de violino virtuoso pra tocar. Eu quero um samba pra brincar com todo mundo, porque o samba num segundo faz a turma se esquentar. Eu quero um samba pra alegrar o ambiente, porque o samba, minha gente, foi feito pra sambar. Eu quero um samba pra alegrar o ambiente, porque o samba, minha gente, foi feito pra sambar. O samba tem cadência, tem poesia, tem suave melodia, só o samba faz vibrar pra variar. Outras danças também dançam e do samba eu não me canso, como eu gosto de sambar. E há quem diga que por esse mundo afora, onde o samba não vigora, há um ritmo melhor. Isso é conversa e com conversa não me iludo, pois o samba está com tudo, viva o samba que é o maior. Isso é conversa e com conversa não me iludo, pois o samba está com tudo, viva o samba que é o maior. Se vou à festa que um amigo me convida, eu não procuro por bebida, eu quero um samba pra dançar. Não me interessa se a festa é de granfino, se tem solo de violino virtuoso pra tocar. Eu quero um samba pra brincar com todo mundo, porque o samba num segundo faz a turma se esquentar. Eu quero um samba pra alegrar o ambiente, porque o samba, minha gente, foi feito pra sambar. Eu quero um samba pra alegrar o ambiente, porque o samba, minha gente, foi feito pra sambar.
O samba tem cadência, tem poesia, tem suave melodia. Só o samba faz vibrar pra variar. Outras danças também danço e do samba eu não me canso, como eu gosto de sambar. E há quem diga que por esse mundo afora, onde o samba não vigora, há um ritmo melhor. Isso é conversa e com conversa não me iludo, pois o samba está com tudo, viva o samba que é o maior. Isso é conversa e com conversa não me iludo, pois o samba está com tudo, viva o samba que é o maior. Isso é conversa e com conversa não me iludo, pois o samba está com tudo, viva o samba que é o maior. Salve Miriam Batucada. Salve Miriam Batucada, que beleza, que beleza. Vamos tocar mais uma? Podemos seguir aí? Vocês podem lembrar um tema aí do João Macacão? Claro, claro. Do repertório dele? Macacão. Isso. A gente vai cantar um samba aqui que a gente teve a oportunidade de gravar com ele no disco dele, né? A gente esteve lá cantando junto, participando do coro do disco dele, do disco Consequências. Então, a gente vai fazer esse samba que é do grande Paulo Vanzolini. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Salve João Macacão. Salve, João. Grande seu João. Que beleza. Volta por cima. Um tema do Paulo Vanzolini. Certo? Exatamente. Paulo Vanzolini, gravação do Noite Ilustrada, que foi arranjado ali originalmente pelo meu querido professor de clarinete, também já falecido, maestro Portinho. Muito bom, minha gente. Então aqui vamos dar uma passada
de novo nos seus fãs. Temos aqui, pura e simplesmente, o professor Antônio Correia de Lacerda, dos economistas mais importantes do Brasil e que colaborou com fazendo aqui o prefácio do nosso livro do Conjunto Atlântico, que conta parte da história do samba, do samba e choro de São Paulo, destacando aqui a trajetória de Antônio Dáurea, a roda mais importante de choro que nós tivemos em São Paulo durante décadas. E o professor Antônio Correia de Lacerda deu aí a sua contribuição escrevendo, ele que é um compositor, intérprete e também seresteiro, não é só economista, né, dos mais destacados do país, vejam só. Temos também aqui a Cleusa Lages, temos também o Nando Souza, Carlos Eduardo Ribeiro, Luiz Cássio, que está dizendo que vocês são muito show. Xerri. Temos Arlete Bonfá, Regina Camargo, temos também a Maria Ângelo, o Deni Domênico, um dos nossos ilustres administradores do clube. Temos aqui a Roberta Valente, quando ela era pequenininha e ela frequentava ali os shows, ela chegou a conhecer a Miriam Batucada no bar Bom Motivo. A Miriam Batucada tocava, Roberta Valente, garotinha pequenininha, ia assistir lá os shows da Miriam Batucada. Poxa, e grande Miriam, grande Roberta. Temos aqui também a Denise Naira Cristina Rago, um sobrenome importante na história da música paulistana, né? Naira Cristina Rago, você tem aí parentesco com o Antônio Rago ou Naira Cristina? Depois você conta pra gente. E se você não conhece o Rago, é preciso conhecer, hein? Fundamental, dos nomes mais importantes nos regionais de São Paulo. Pois bem, eu quero falando essa coisa dos regionais, lembrei aqui agora do Rago, através da Naira, né? Naira Cristina Rago. Wagner Silva aqui também mandando abraço para vocês. Eu quero também destacar uma questão. Carlos Moura, olha aí, o Carlos Moura também mandando abraço para vocês. Alô, Carlinhos. Esse é bom, hein, mano? Opa, esse é quente. Esse tem pedigree, né, meu? Carlinhos. É verdade. Esse aí tem pedigree, isso aí vem de família maravilhosa. Exatamente. E aqui, como citei nessa questão dos regionais, então, lembrar uma coisa importante, que a música popular de São Paulo, evidentemente, ela não podia deixar de trazer essas marcas da colonização depois da migração. Então, é importante lembrar aqui as serestas, como o João Macacão cultivou, e muita gente em São Paulo, muitas pessoas em São Paulo ainda tentam realizar as serestas, né? Elas eram muito comuns e elas são cultivadas, então, pelos estudantes do direito do Largo de São Francisco. E esses estudantes, então, como eu falei nessa segunda refundação da cidade, né, eles nos legaram a base melódico-harmônica, né, e o gosto por temas passionais. Esses estudantes tocavam naquela estrutura cavaquinho, violão e flauta, minha gente. Olha só, isso é importantíssimo. Não é só o grupo do calado. É importante nós lembrarmos que aqui em São Paulo nós também tivemos isso, né? E as pessoas faziam serestas, ou seja, tinham esses grupos instrumentais, mas estavam aí como vocês também cantando, né? Nesse sentido, nós tivemos dos negros, de todo esse processo do escravismo, né? A síncopa, que foi uma coisa que ficou muito marcada na nossa música. E os italianos, ao chegarem, identificaram-se aqui em São Paulo com essa coisa da seresta e as modinhas, né? E o canto aqui em São Paulo acabou sendo influenciado, né, pelo bel canto das óperas italianas, que também são coisas que se tornaram populares, né? Lembro a vocês, então, o Paraguaçu, o Rock Ricciardi, né?
que era um camarada que zanzava nessa região da Moca, né? Que ele nasceu ali no Belenzinho, vivia no Brás e tal, e passava aí pela Moca para fazer as suas tocadas com os outros seresteiros, né? O Giuseppe Rielli, que viveu muito tempo no Paris, né? O capitão Barduino, que era o Astenori Marigliani, que também era compositor e foi influenciado pela cultura caipira, que a gente vai falar, ou aliás, vocês vão falar, né? Já. Assim como o Giuseppe Rielli, né? Que também que tocava com essa coisa do espírito caipira, né? E aí, minha gente, é importante, coisa que pouca gente sabe, na Rua da Moca, também um descendente italiano, Angelo Gagliardi, ele fundou uma gravadora modesta, mas muito característica em São Paulo nos anos 30, que registrava discos instrumentais com choro, moda de viola, valsa. Era um período, isso ali por volta de 1930, era uma fase de pré-profissionalismo, né? Com um repertório ainda muito desenvolvido com base nas rodas de choro. Então, esses aí são esses discos, né? Temos aí os selos Artifone e Ouvidor, que são muito característicos da música de São Paulo. E aqui, olha, esse Casamento do Lagarto, como a gente está vendo aí na tela agora, tem aí o Raul Torres e Mariano cantando. Então, é importante, minha gente, que a gente fixe bem para as pessoas, porque São Paulo tem uma característica musical muito própria, né? Isso não pode ser perdido, né? Nós estamos aqui no Clube do Choro de São Paulo, então essa questão da memória, né? O pessoal precisa, sim, ir atrás disso, né? A música é importante, mas é preciso conhecer essa coisa da história, da cultura local, né? Então temos aí duas imagens dos selos Artifone, né? Que caracterizam bem o valsa choro, né? São Paulo tem uma característica muito, muito forte em ter compositores de valsas, né? Valsas desde o final do século XIX e por todo este século XX, que já passou também, muitos compositores de valsa são paulistas. E a Artifone, então, foi uma gravadora que resistiu ao ataque aí das grandes gravadoras internacionais por alguns anos, a Artifone, a Ouvidor, né? Mas ela depois acabou sucumbindo e são muito raros essas gravações hoje em dia, né? Tá na mão de colecionadores. Vamos então agora partir para o grupo contar aí um pouco da sua história, o trio Gato com Fome. Minha gente, então vamos aí contar um pouquinho da origem de vocês, né? Como foi que vocês se conheceram e qual foi a ideia de onde surgiu essa ideia de montar um trio e o porquê, obviamente, do nome Gato com Fome? Bom, a gente... eu e meu irmão já tocávamos, né? Já vínhamos de uma trajetória tocando na noite de São Paulo e em começo ou meados de 2005 a gente conheceu o Renato através de uma figura também do samba aqui de São Paulo, que é o Kleber Morinigo, vulgo Biula, um grande amigo, grande parceiro, um dos caras que me ensinou muita coisa, né? Do pouco que eu sei, muito foi ensinado pelo Biula. Um cara que me acolheu demais. E aí por intermédio do Biula, a gente conheceu o Renato e fez um convite para ele participar de uma gravação que a gente estava fazendo na época. E a partir dessa gravação, a gente começou a se apresentar. A gente tocava numa feijoada aos sábados, né? Aquela tradicional feijoada aos sábados. E ele começou a tocar junto com a gente num outro conjunto que a gente fazia parte, com mais 2 integrantes. Isso durou mais ou menos 1 ano e meio, e no final de 2006, os outros integrantes acabaram saindo, a gente desfez o conjunto, e numa oportunidade que a gente teve de fazer uma apresentação em Guarujá, né, litoral paulista, a gente falou, poxa, se a gente fosse só nós 3, era um bar pequeno, um ambiente assim bem intimista, né? E o dono do estabelecimento, Pedro Leão,
que é músico também e se apresenta ainda hoje em dia Seresteiro também. lá no Guarujá. Dos Seresteiro, exatamente. A gente entrou lá, eu e meu irmão entramos nesse bar, estávamos lá, e ele chamou a gente para cantar junto, tal, batemos um papo, ele falou, poxa, vocês não querem vir fazer uma apresentação, vir tocar aqui no bar e tal? E a gente pensou nessa formação e falou, pô, vamos só nós três, né? Lá é intimista, é um bar pequenininho. E a gente fez essa primeira apresentação e aí, desde então, o trio, enfim, a gente abraçou essa formação, a gente achou que funcionou, a gente conseguiu um entrosamento e uma sonoridade, né, nossa, e desde então estamos juntos, né? Então isso foi no final de 2006, agora a gente vai completar 14 anos de trajetória aí do Trio Gato com Fome. E nessa primeira apresentação, quando a gente chegou no bar, a gente não tinha nem se atentado a essa questão do nome. Tá? E aí estava escrito, quando a gente foi fazer a apresentação, estava escrito assim, hoje, Trio, Samba e Choro. Aí a gente olhou aquilo e falou, poxa, a gente não tinha pensado, né, nessa questão de divulgação do nome e tal. E aí isso ficou na cabeça, a gente falou, pô, temos que ter um nome. E aí o Renato sugeriu esse nome de Trio Gato com Fome. Tem duas versões, né, tem duas versões para o nome. A primeira é a de que... Tem a fake news e a verdadeira. Na verdade, a fome, porque tem muita gente que fala isso, poxa, fome é uma palavra negativa, né? Até abrir um parênteses aqui, a gente, num período da nossa carreira, a gente fez 2 temporadas em navios de cruzeiro, né? Então a gente ficava morando lá, né? Ficava no navio, ficamos durante 4 meses, foram 2 temporadas de 4 meses, e a gente se apresentava, né, diariamente no navio, né, aos passageiros. E quando a gente foi entrar no navio, que é um navio italiano, eles proibiram que a gente usasse o nosso nome, de Trio Gato com Fome. Né? E então no navio a gente era o Trio Choro de Gato, não era o trio Gato com Fome. É pior do que gato com fome, né? Choro de gato. Pô. E aí né, muitas das pessoas falam, poxa, né, quando a gente contava essa história, a gente também não tinha, a gente não engoliu muito essa coisa de ter um nome, né, vetado. A gente falou, poxa, mas por quê? Eles, não, porque fome é uma palavra negativa e tal. E aí, às vezes, conversando com outro passageiro, a gente contava essa história e o cara falou, também, gato com fome, também essa comida aqui, pelo amor de Deus. Aí a gente entendeu que talvez eles tenham tomado uma boa decisão. E, enfim, mas muita gente fala que fome é uma palavra muito negativa, tal, mas é a fome, né, de viver, fome de mostrar a nossa música, fome da nossa cultura, de conhecer, né, o Brasil. E gato porque a gente é bonito. E aí a gente pensou que esse... Mas a outra versão é que a gente, quando se conheceu, a gente foi... Não tinha muito na época, não tinha ensaio, nada, a gente saiu tocando. Então, quando a gente ia fazendo as apresentações, ia tocando, eu e meu irmão, a gente puxava um samba, o Renato o outro, e aí aquela coisa de, pô, você conhece aquela, você conhece tal. E a gente tinha muita coisa que a gente gostava, né? Sambas que todos gostavam, tal, algum desse repertório em comum que a gente tinha. Entre eles tinha muita coisa do Germano Matias. E tinha um samba que ele gravou, a gente nem conhecia a gravação original dessa música, e a gente conhecia de uma gravação do programa MPB Especial, que é o programa do Fernando Faro, né, que depois viria a se tornar o programa Ensaio, né, na TV Cultura, com quem eu tive a honra de trabalhar, o prazer, aprendi muito com o Faro, o baixo. E ele gravou essa música que se chama Bacharel de Gafieira, mas que no encarte do MPB Especial estava como Gato com Fome. A gente gostava muito dessa música e tal, o Renatão sugeriu o Gato com Fome, então ficou o Gato com Fome, que depois a gente descobriu que é uma música do Matias da Cruz, né, do Conde, e que depois a gente foi descobrir que a música se chama Bacharel de Gafieira. Então essa é a origem do nome Trio Gato com Fome. Excelente. Então, a gente pode ouvir alguma coisa que vocês surgiram aí a partir do primeiro trabalho de vocês? Claro. Então, vamos nessa. Só lembrando uma coisa que você há pouco comentou sobre o Fernando Faro. Fernando Faro, ele foi exatamente uma das pessoas importantes
que nos deu força para desenvolver o trabalho de pesquisa desse livro. O prefácio do livro é do Fernando Faro. Pô, que Né? importante. Que maravilha. Importante. Pouco depois ele acabou vindo a falecer, mas isso ficou marcado. Grande figura exponencial aí na música brasileira. Realmente, você sabe bem disso, né? Então vamos lá. Vamos lá. Esse samba tá no nosso primeiro disco de 2011. Um samba meu em parceria com um grande sambista aqui de São Paulo, Edu Batata. Não é mais aquela. Essa vida de malandro hoje em dia está em baixa. Que saudade de outros tempos, lá do Largo da Banana, de engraxates lá na Praça da Sé. Meu companheiro violão sempre traduzia o meu coração. Hoje estou longe de ti, mas não me esqueço jamais dos velhos tempos da praça que não voltam mais. Hoje estou longe de ti, mas não me esqueço jamais dos velhos tempos da praça que não voltam mais. Reduto de nobres sambistas, o berço da nossa raiz, herança deixada por bambas que são a matriz. Não tinham afã da conquista, os blocos, saudosos cordões. A lua vadia inspirava tantos foliões. Paulistano e a Saracura, lava-pés, barra funda, nenê, tiririca jogada na glete era pra valer. No glicério malandro era sério, terno branco e lenço na lapela, Pauliceia da fina garoa, lembrança tão bela. No glicério malandro era sério, terno branco e lenço na lapela. Nossa Praça da Sela hoje não é mais aquela. Essa vida de malandro hoje em dia está em baixa. Que saudade de outros tempos, lá no Largo da Banana, de engraxates lá na Praça da Sé. Meu companheiro violão sempre traduzia o meu coração. Hoje estou longe de ti, mas não me esqueço jamais dos velhos tempos da praça que não voltam mais. Hoje estou longe de ti, mas não me esqueço jamais dos velhos tempos da praça que não voltam mais. Reduto de nobres sambistas, o berço da nossa raiz, herança deixada por bambas que são a matriz. Não tinham afã da conquista, os blocos, saudosos cordões. A lua vadia inspirava tantos foliões. Paulistano e a Saracura, lava-pés, barra funda, nenê, tiririca jogada na glete era pra valer. No glicério malandro era sério, terno branco e lenço na lapela, Pauliceia da fina garoa, lembrança tão bela. No glicério malandro era sério, terno branco e lenço na lapela. Nossa Praça da Sela hoje não é mais aquela. Nossa Praça da Sela hoje não é mais aquela. Nossa Praça da Sela hoje não é mais aquela. Essa vida de malandro. Muito bem, que beleza, olha só.
uma grande homenagem aí ao samba tradicional paulista. Vocês têm aqui uma porção de fãs que estão se manifestando. A Tatiana Rodelo, por exemplo, está dizendo que delícia, que saudades de vocês tocando ao vivo. Pode crer, Tatiana, assim que esta pandemia e esse pandemônio acabar, vamos lá, vamos vê-los. Vamos aqui, olha, outras pessoas estão saudando vocês. Por exemplo, Célia Aguiar, muito queridos e talentosos. O Lula Gama, aliás, o Lula Gama é participante do Miado de Gato, né? Ele um grupo sensacional, e ele está dizendo aqui que vocês são os mais bonitos do ranking do choro. E o Hildo Silva... E o Hildo também Silva... tá fácil, hein, Lula? Pô. Esse aqui, ó, e o Hildo Silva também, este conhece muito aqui, tá dizendo que vocês também são os mais modestos que ele conhece. É isso aí, Hildo. Grande Hildo. Saudade. O Hildo é um Grande grande Hildo. Muito bom. Hildo, que é o A Roberta está dizendo que a Roberta Valente está dizendo que ama vocês. A Roberta, a gente tem feito uma série agora nesse período de pandemia, né, que convidando alguns amigos queridíssimos para fazer um som à distância, né, como é possível fazer nesse momento. E a gente fez com a Roberta Valente e com o Alexandre Ribeiro, né, com os dois, exatamente a música Conversa de Samba, que é do Denis Briand, que foi a que a Miriam Batucada gravou, que foi o que a gente cantou aqui, né? Então, nessa nossa série do Trio Gato com Fome Convida, nesse período que a gente está fazendo, a gente tem um vídeo lá do Trio Gato com Fome com a Roberta Valente e o Ale Ribeiro interpretando o Conversa de Samba. Quem quiser tá no nosso canal do YouTube, pode curtir lá. Isso. Tá no canal do YouTube, né? No canal do YouTube. Exatamente. O Alexandre Ribeiro é um clarinetista monstruoso, né? Exatamente. Um dos maiores músicos, aniversário do Brasil. Sensacional. E ele aniversariou agora, né? Recentemente, exatamente. Recentemente, né? Grande sujeito. E, aliás, a irmã dele também é uma grande clarinetista e pesquisadora das raízes da música paulista no interior de São Paulo. É uma família realmente sensacional. Então, agora vamos falar aqui do segundo disco de vocês. E é um disco onde vocês trabalham essa questão do samba rural paulista, não é? Então, como é que vocês chegaram até a esse disco, a concepção desse disco? Como é que vocês poderiam explicar para o público? Ó, o Alexandre Ribeiro aí mandando abraço para vocês. Tá de bicicleta aí? Grande Alexandre Ribeiro. Então, voltando, como é que vocês poderiam explicar esse interesse pelo samba rural, pelo samba paulista, por Raul Torres? Conta um pouco dessa história para os nossos telespectadores, web espectadores. Boa, web espectadores, hein? Essa é a primeira vez que eu vi isso, hein? Bom, a gente teve... Eu conhecia um samba do Raul Torres, que é o A Cuíca Tá Roncando. Acho que foi o primeiro samba que a gente conheceu pelo Raul. Caco Velho, né? Esse samba foi samba muito famoso, se não me engano, de 1934 a gravação. E foi um samba muito famoso, fez sucesso no Rio de Janeiro, né? E esse samba teve, como o Renato falou, o Caco Velho também gravou essa música depois, né? Então esse samba a gente já conhecia até através do Oswaldinho da Cuíca. E eu também, num período que, depois que eu trabalhei com o Faro, né, na cultura, eu fui trabalhar com o Rolando Boldrin, né, que é outro... um nome sagrado da cultura brasileira, né? Um cara que valoriza demais as regionalidades, né, do nosso país, a cultura de cada pedacinho do Brasil. E através do Rolando Boldrin eu conheci grande parte do repertório, grande parte não, né, mas alguma coisa do repertório caipira do Raul Torres, que foi como ele se consolidou depois, né, como um grande nome da música caipira.
mas pouca gente conhece esse lado de sambas, né, do começo da carreira dele. E quem abriu esse baú para a gente foi o próprio Oswaldinho da Cuíca. Então, numa das nossas conversas, ele falou, poxa, o Raul Torres tinha muito samba no começo da carreira, né? Então, final da década de 20 até o começo da década de 40, ele era um cara muito eclético, né? Então, tinha moda de viola, tinha samba, tinha valsa, tinha embolada, e ele nos atentou a esse fato. E a gente, a partir daí, foi pesquisar, né? Foi conhecer. E quando a gente se deparou com esse repertório de sambas, o Raul, a gente se encantou e falou, poxa, aqui tem muita coisa legal, né? E muita coisa que, a maioria das coisas são gravações únicas desse período. Uma ou outra coisa ele chegou a regravar até na década de 50, mas não tem, né, essas gravações pouco chegaram, né, à nossa geração. Até para ouvir essas gravações, né, que a gente pesquisou no Centro Cultural, era difícil de entender a letra, né, cara? Gravações antigas. Exatamente. Então, por isso até o nome do disco, né, Em Busca dos Sambas de Raul Torres, porque realmente foi uma jornada, né, uma busca para esse trabalho de pesquisa, e a gente teve muita gente que nos ajudou. Então, um pesquisador lá de Botucatu, que é a terra do Raul Torres, né, o Edson Nogueira, né, nos cedeu bastante parte do repertório e muita informação também. A própria filha do Raul Torres, Dona Magnólia, que vive ainda hoje na casa que era do Raul Torres quando ele veio para São Paulo, né? Ele se instalou ali no bairro ali da Barra Funda, Perdizes, ali ele morava, né? E a casa lá em frente, muito perto ali em frente praticamente ao Parque da Água Branca, né? Então, e quando ele veio para cá, até o desejo dele era de ficar próximo ao parque mesmo, até por conta de estar próximo de uma área, né, com verde, com os animais, com os bichos lá, né? Então, foi por isso que ele quis ficar naquele pedacinho ali. Enfim, e nesse trabalho de pesquisa todo que a gente fez, a gente conseguiu chegar em 10 músicas, né, que a gente gravou, e dentro desse repertório tem um pouco de tudo, né, porque ele foi um cara que teve influência, apesar de ter as influências paulistas e de pesquisa dele, porque ele era também um pesquisador, ele tinha muitos colhidos, né, de refrões que depois, colhidos populares, que ele depois fez a segunda, né, como se fala, e esse trabalho de pesquisa da música paulista, né, desse sotaque paulista, da música caipira, mas também tinha algumas coisas com o sotaque já da música carioca, porque ele já, do samba carioca, né, que começava a se consolidar ali nesse começo da década de 30, com o Noel Rosa, Ismael Silva, a turma do Estácio. Então ele tinha também, né, tinha esse intercâmbio, tinha essa influência. Ele gravou no Rio de Janeiro, né? Tem algumas gravação dele que o coral do disco tinha Francisco Alves, Moreira da Silva gravando com ele. Então o disco tem um pouco disso, né? Dessa mescla de influências que ele tinha, mas eu acredito que a maior contribuição seja esse samba do sotaque paulista, né? O samba rural paulista. É interessante essa citação que você fez dessa mescla dos gêneros e tal, que ele atuava aqui, corrobora aquela conversa que nós tínhamos tido momentos atrás, onde até os selos da gravadora Artefone foram mostradas aqui, que era exatamente uma gravadora que colheu esse espírito da época, né? Que São Paulo tinha essa variedade de coisas e uma valorização de música instrumental, de choro, de valsa, mas também de música caipira e de histórias, né? Eles contavam causos nos discos, as pessoas compravam o disco para ouvir causos, né? Vocês devem ter visto isso, né? E é um período interessante de se pensar ainda a atuação dos modernistas, porque a ideia do modernismo, que depois tomou conta de outros lugares do Brasil, caso do Mário de Andrade, ele vai ser um pesquisador dessa área, né? Quer dizer, para você conhecer o teu país, para você conhecer a tua terra, é preciso estudar as suas raízes e tal. Então, para conseguir
até você manter uma relação com o outro, o externo, você precisa ter identidade, cara. Né? E isso é fundamental. Eu acho que isso foi um pouco perdido, né? Que as pessoas precisam prestar atenção das suas origens, né? E você percebe que pesquisadores como Mário de Andrade estavam aí nesse meio também. Lembra essa questão do samba, do bumbo, né? Do samba de bumbo, que é falado pelo Oswaldinho, é falado pelo Geraldo Filme, né? O bumbo, o samba de São Paulo, o samba de bumbo, né? Que era cavado, queimado e cavado, né? na árvore, né? Depois esticado a pele em cima. Essa coisa participou dos carnavais em São Paulo. E é importante lembrar, esse tipo de coisa a gente fez várias discussões aqui nesse livro. Né? E por isso que algumas pessoas pelo país afora que já me escreveram, estão falando, pô, não sabia de tal coisa, tal. Porque o samba de São Paulo, dos cordões, até os anos 20, tinham chorões nos cordões. Né? Depois de 30 para frente, a Vai-Vai, por exemplo, não vai ter mais os chorões no cordão. E com o passar do tempo, vão se adequar a essa força que vai vir do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, fico pensando que se essa influência muito grande do que acontece no Rio não tivesse chegado aqui, como seria o samba de São Paulo? Né? Porque ele teria um andamento, uma característica própria. Né? Eu me lembro do Plínio Marcos, um grande dramaturgo. Ele escreveu, pouco antes dele falecer, ele escrevia sobre isso, ele fazia reflexões nesse sentido. Como seria o samba de São Paulo, que vocês citaram a Tiririca, tem toda uma característica própria, né? Essa coisa da Barra Funda e tudo mais, que é bem diferente do Rio de Janeiro, né? Mas depois o modelo foi importado. E aí nós entramos num esquema bem próximo ao que acontece. Então você vê os desfiles de escola de samba, que é um fato cultural no país importantíssimo. Porra, desfile de escola de samba você tem em Porto Alegre, em São Paulo, não é tudo igual. Né? Então é preciso fazer esse tipo de trabalho que vocês fazem, né? De buscar referências, entender esse processo histórico. As pessoas precisam se dedicar a isso. Né? Queria fazer essa ressalva que é muito importante. Podemos ouvir mais alguma coisa dessa segunda etapa de trabalho de vocês? Vamos, claro. A gente vai fazer aqui A Cuíca Tá Roncando, que foi o samba que eu citei aqui, um grande sucesso do Raul Torres. 1934, gravação, um sucesso de 1935. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. Minha gente, eu só queria pra minha felicidade, ai, ai, um batuque todo dia e mulata de qualidade. Uma morena que eu amo pra fazer minha vontade. Uma viola de pinho pra chorar minha saudade. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. Quando eu entro num batuque e começo a batucar, verso me vem na cabeça como letra no jornal. Nossa Senhora suspira quando me escuta cantar. E até Deus fica acordado só pra morte me escutar. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. Eu nasci de madrugada no sertão de Virador. Na hora que eu fui nascendo,
o galo preto cantou, ai, ai. Sabia que gorjeava, bem na janela pousou. Minha mãe disse contente, meu filho sai cantador. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, o cantador tá cantando. A cuíca tá roncando, a cuíca tá roncando. O cantador tá cantando, a cuíca tá roncando. O cantador tá cantando. Mais uma, que beleza, que beleza. Olha aqui, salve meus manos, tá mandando o Claudinho Santana pra vocês. Saudade Forte de você, abraço. rapaz. Quanto tempo, mano. O Alan mandou o seguinte recado: fala, senhores do Gato com Fome, eu seria o choro de gato que viajou pelos mares brasileiros. E manda aí Alanzinho. um abraço. Alanzinho, Pra grande vocês. bandeirista, pô. E o Hildo Silva tá lembrando aqui que é para se perceber que o samba está em todo o país. É isso mesmo, Hildo. Está em todo o país e em cada região tem lá a sua característica. Aliás, como é o choro, também tem as suas características diferenciadas nas regiões. Muito bem. Eita, Amaral, cuíca! você falou do Alan. Eu só queria confirmar. O Renato fez um comentário aqui achando que era uma pessoa. Eu queria só, se você puder falar o sobrenome pra gente confirmar quem que é. Alan Carlos Ora. Tá. É o grande Alan. Salvou Alan. a gente muitas vezes lá Alô, na alô, ele que alô, alô. fazia a técnica na parte trabalhou- do som. Isso. Trabalhou com a gente lá nos navios. Grande técnico de som. Alô, Alan, Muito alô. bem. É isso aí. O senhor José Ivan, o nosso embaixador do choro lá no Nordeste, está dizendo que o trio é um show, parabéns e viva o samba. Eita, Pô, muito cuíca, obrigado. Lula Gama. É isso aí. Pessoal, então vamos agora falar um pouquinho sobre os trabalhos mais recentes. E como é que as coisas vão andando? Vocês continuaram aí por esse caminho da pesquisa, ou vocês agora enveredaram por uma outra alternativa, e vocês têm trabalhos pessoais, trabalhos de composição própria? Fala um pouquinho sobre isso também. Pois é, o disco Em Busca dos Sambas de Raul Torres é um disco de 2015. Então a gente trabalhou esse disco em 2015, 2016. O artista independente trabalha o disco geralmente um pouquinho mais do que os grandes. né? Então, e aí no ano de 2017, na verdade, a gente fez um trabalho de pesquisa sobre a obra de um outro paulista muito importante da nossa música, que foi o Denis Briand, né, campineiro e compositor de muitos sambas também. Denis Briand, que também, assim como o Adoniran Barbosa, né, era um pseudônimo, né, o nome dele era Augusto Duarte Ribeiro. E ele em 2017, né, ele que é de 1917, em 2017 completaria 100 anos, né, foi o ano do seu centenário, e a gente fez um trabalho também que não chegou, que era para virar disco, mas não conseguimos atingir esse objetivo do disco. Então Por ele enquanto. né, a gente fez uma série de shows, fizemos alguns shows sobre esse repertório do Denis Briand também, né, um compositor importantíssimo, que é o compositor do Conversa de Samba, que a Miriam Batucada gravou, que a gente cantou no começo do programa. Tem gente que acha que o Denis Briand é baiano por causa de Bahia com H, que o cara fez uma exatamente. composição maravilhosa. Falei, só pode ser baiano, e não era, né? Sem ter ido à Bahia também, né? assim como o Ari. Né? Exatamente. Que é um samba maravilhoso, né? Um samba lindo. E em 2018 a gente começou a moldar esse trabalho que a gente está lançando, né? E vai lançar em breve o disco agora, de repertório autoral. Então, a partir de 2018 a gente começou a selecionar as músicas e a gente começou a gravar no ano passado.
né, gravamos no ano passado esse repertório autoral, né, totalmente autoral. São 11 faixas, todas, né, de autoria nossa, né, dos integrantes do trio, algumas parcerias nossas, parcerias com outros queridos amigos, colegas e parceiros de samba. E a gente teve um pequeno atraso por conta de toda essa situação, né, da pandemia. Então, a gente lançou 3 singles que já estão disponíveis nos nossos canais, né, no nosso canal do YouTube, tem videoclipe. E a gente está com esse disco pronto para ser lançado, então a gente está vendo qual a melhor maneira de fazê-lo nesse momento, devido a essa situação, né, que a gente está vivendo. Então, agora a gente tem trabalhado esse repertório autoral. A gente deu uma desligadinha dessa parte da pesquisa da nossa música, que a gente está sempre revisitando, né, mas para lançar esse trabalho autoral. Perfeito, perfeito. É interessante, você falou sobre discos independentes, né? E como o trabalho anterior de vocês foi com o Raul Torres, essa coisa do samba paulista e o caipira, a ideia do caipira, é importante lembrar que na história da indústria fonográfica brasileira, o Cornélio Pires, ele foi um pioneiro, né? Não só nessa coisa do lançamento de discos caipiras, ele foi um produtor independente, né? Pouca gente sabe, as pessoas não acreditavam nessa ideia de que lançar a música caipira ali no início dos anos 30 daria certo, embora tivesse aí uma parte da elite brasileira querendo estudar essa coisa meio exótica que era o caipira. Ele falou, não, vai dar certo. Ele foi lá e bancou os discos, e aí se torna, então, o primeiro produtor independente a lançar disco, é exatamente na área da música caipira, e um cara aqui do interior de São Paulo, né, Cornélio Pires, importantíssimo, de Tietê. Nessa série que, aliás, o Raul Torres era um dos grandes nomes dessa série, presente nessa série, né? Isso, exatamente, né? Eles, entre os grandes nomes, aí vão as duplas que vão acontecer e tal, muito, muito legal. Muito bem. Então, pediria aqui a vocês, por gentileza, porque o nosso público, enorme público e fãs do trio estão pedindo para que vocês toquem mais uma, e eu vou pedir para vocês toquem mais 2. Toca aí uma ainda desse repertório pensado do Denis Briand, e depois toca uma dessa do repertório novo que vocês estão para lançar, e logo, logo a gente vai ter aí na praça. Maravilha. A gente vai fazer, então, uma seresta do Denis Briand, e é uma música que era do repertório também do nosso querido saudoso João Macacão, e que a gente teve a oportunidade de cantar ao lado dele num dos shows que a gente realizou. Ele participou com a gente nessa homenagem ao Denis Briand, cantando essa música de Denis Briand e Oswaldo Guilherme, que se chama Franqueza. Você passa por mim e não olha como coisa eu fosse ninguém. Com certeza você já esqueceu que em meus braços já chorou também. Eu não ligo, porém, ao seu modo. Isso é próprio de quem é infeliz. Quer mostrar que não sente saudade de um passado que foi tão feliz. Se eu quisesse, eu podia dizer tudo que houve entre nós. Mas pra que destruir seu orgulho, se eu até já esqueci sua voz? De uma coisa eu tenho certeza, foi o tempo quem me confirmou. Seus melhores momentos da vida em meus braços você desfrutou. Você passa por mim e não olha
como coisa que eu fosse ninguém. Com certeza você já esqueceu que meus braços já chorou também. Eu não ligo, porém, ao seu modo. Isso é próprio de quem é infeliz. Quer mostrar que não sente saudade de um passado que foi tão feliz. Se eu quisesse, eu podia dizer tudo que houve entre nós. Mas pra que destruir seu orgulho, se eu até já esqueci sua voz? De uma coisa eu tenho certeza, foi o tempo quem me confirmou seus melhores momentos da vida. Em meus braços você desfrutou. Você passa por mim e não olha. Muito bem, muito bem. E aqui o público pedindo mais e pedindo mais e pedindo para que esta apresentação fique no Facebook, não, no YouTube. Daqui, fique no YouTube. Tu precisa ir para o YouTube. Então, eu peço aí para a direção do clube e o pessoal do teatro colocar essa apresentação no YouTube. A Tatiana Rodela tá mandando um monte de aplausos e beijos para vocês, entendeu? E o Wilton Silva disse que, olha aí, ó, nem precisamos ir para a Bahia, é só escutar o Caymmi para um bom samba. Então, vamos curtir aí a próxima música e uma composição de vocês? Pode ser? Bora. Vamos lá, a gente vai fazer, então, uma música que se chama Cantei Meu Samba, que a gente teve o privilégio de compor ao lado de um dos grandes nomes da música brasileira, um grande artista, que é aqui de São Paulo também, o grande Carlinhos Vergueiro. Então, uma parceria com o Carlinhos Vergueiro, que a gente gravou, e o Carlinhos também gravou no disco dele, que ele lançou agora, o disco novo dele, que se chama Tô Aí. E tem essa música, tá lá também, o Cantei Meu Samba. Então, um grande abraço, nosso grande parceiro Carlinhos Vergueiro. E essa música, ela fala bastante desse momento que a gente vive, né? Dessa dificuldade que a gente está vivendo e como o samba é um grande alicerce, né, para a gente. E essa música também que tem um clipe muito bonito que a gente fez e contou com a participação de grandes músicos, inclusive o Wildo Silva estava lá. Wildão. Tem mais um monte aqui, não dá nem para enumerar todos. Tudo gente querida e muito boa de música. Mas vale a pena conferir o pessoal lá da Casa Barbosa, o Rafael Falanga que dirigiu, um clipe muito bonito. É isso aí, tem no nosso canal do YouTube também, Cantei Meu Samba. Quando meu time caiu de divisão, cantei meu samba. Quando minha escola pecou na evolução, Cantei meu samba. quando perdemos a eleição, quando enganei meu coração, quando errei na decisão, cantei meu samba. Quando a conversa terminou em discussão, cantei meu samba. Quando o amor tornou-se a última opção, Cantei meu samba. quando perdemos a razão, quando da fé abrimos mão, quando não houve solução, cantei meu samba, laraiá. Mesmo numa lágrima que cai, a esperança, mesmo o mais mortal dos temporais, traz a bonança. E por cada luz que se apagar, por cada voz que se calar, eu vou cantar meu samba, laraiá. Mesmo numa lágrima
lágrima que cai, a esperança, mesmo mais mortal dos temporais, traz a bonança. E por cada luz que se apagar, por cada voz que se calar, eu vou cantar meu samba. Quando meu time caiu de divisão, cantei meu samba. Quando minha escola pecou na evolução, cantei meu samba. Quando perdemos a eleição, quando enganei meu coração, quando errei na decisão, cantei meu samba. Quando a conversa terminou em discussão, cantei meu samba. Quando o amor tornou-se a última opção, cantei meu samba. Quando perdemos a razão, quando da fé abrimos mão, quando não houve solução, cantei meu samba. Mesmo numa lágrima que cai, a esperança, mesmo o mais mortal dos temporais, traz a bonança. E por cada luz que se apagar, por cada voz que se calar, eu vou cantar meu samba, laraiá. Mesmo numa lágrima que cai, a esperança, mesmo o mais mortal dos temporais, traz a bonança. E por cada luz que se apagar, por cada voz que se calar, eu vou cantar meu samba, la 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 ia, la ia, la ia, la ia, la ia. Cantei meu samba, la 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 ia, la ia, la ia, la ia, la ia. Cantei meu samba, la 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 ia, la ia, la ia, la 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 ia, la ia, la ia, la la ia, la ia, la ia. Eu vou cantar meu samba. Temos sempre que cantar o nosso samba, rapaziada. É isso mesmo, é isso mesmo. E aqui continuam os parabéns à apresentação. A Ariana Pieroni escreveu muito bonito, parabéns. E tem uma colocação aqui que é muito interessante, importantíssima aqui, que é feita pelo Renan Camargo. Aliás, antes aqui, ó, a Alcina escreveu, que lindo para vocês aqui, choveu, que lindo, hein? Olha, realmente uma beleza. E eu quero destacar aqui o Renan Camargo, que disse o seguinte: a história respira, tá aqui embaixo, ó, toda vez que é contada, assim permanecendo viva. É isso aí, Renan. É isso aí. Luiz Cássio, final de tarde com essa espetacular aula de história da nossa riquíssima cultura popular brasileira, especialmente do fértil bairro da Moca, São Paulo, através da competentíssima pesquisa, pelo amor de Deus, hein? Ô Luiz, muito obrigado, não tinha lido o final, hein? Muito, muito obrigado pela consideração. Lula Gama, belo samba. E assim, minha gente, estamos nos aproximando do final desse encontro que é num momento complicado, né, para a nossa história, e aí com perdas absurdas, né? Eu quero, então, agradecer a vocês, quero agradecer, então, a direção, a gestão do clube, e pedir para saber, perguntar aqui, querendo saber se é possível vocês fazerem um choro para nós encerrarmos. Estamos enferrujados aqui, hein? Sacanagem, fala a verdade. Não... A época do choro de gato foi 12 anos atrás. Faz tempo. É um exercício de memória. Pô, vamos botar a gente numa fogueira, hein? Completamente, você sabe, né? Isso faz parte, né? Pedindo licença aí, ó. Os mestres aí estão vendo, né, de web espectadores, né? Como você falou. Exatamente. Mas, vamos lá. Exatamente.
É maior, é isso? Vamos lá. É aquela coisa, né? Inteçoei aqui. Olha, foi sensacional aqui. Os professores já aprovaram, os grandes mestres aqui já aprovaram a apresentação e o nosso público também. Aqui temos várias pessoas mandando abraços, parabéns. Eles são muito generosos, viu? Ah, eles são queridos Realmente. demais, né? Muito bom. O Alexandre Ribeiro, muito obrigado aí pelas suas palavras. Estamos na luta. Norma Fontelas também, Luiz Cássio, Marasol, Pri, Wellington Ribeiro, Denise Vilela, enfim, todas essas pessoas que nos acompanharam. Nós estamos aqui há praticamente 2 horas no ar, com uma vibração muito boa do nosso público. E então eu passo a palavra para vocês para as considerações finais. E então, por favor, podem se dirigir aí Poxa, ao pessoal. A gente que só tem a agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui podendo participar ao seu lado, né, agradecer demais, agradecer muito ao Clube do Choro pelo convite, e a todo o pessoal do Teatro Arthur Azevedo, e
nesse momento aqui, principalmente agradecendo todos os nossos web espectadores, né? O pessoal que nos acompanha e deixar aqui nossos sentimentos a todos os familiares dos mais de 105 mil falecidos, né, levados pela Covid-19. Então, deixar aqui nossos sentimentos e que, apesar de não parecer que ainda estamos vivendo uma quarentena, né, porque a gente já tem a reabertura de diversos pontos, né, mas os números não indicam isso, né, não indicariam a reabertura. Então, continuem se protegendo bastante. Quem puder ficar em casa o máximo possível, máscara, álcool gel e todas as recomendações que os órgãos de saúde têm nos passado, né? Então, não se enganem, a coisa não está boa. Né? Os números mostram isso. Mais de 105 mil mortos no Brasil pela Covid-19. Então, se cuidem, permaneçam em casa, se possível, e a gente, se Deus quiser, vai passar por isso. Gente, belas palavras, acho que é isso mesmo, né? Então, estamos fechando aqui os nossos trabalhos nesse início de noite, né? Eu quero mais uma vez agradecer a presença do trio Gato com Fome, que eu já conhecia, né, não pessoalmente, né, mas por gravações. Lá no nosso projeto Chorando na Garoa tínhamos já mostrado o trabalho de vocês. Excelente, vocês só confirmaram pessoalmente aquilo que, quase pessoalmente, né, aquilo que eu já achava. E aqui o nosso grande número de pessoas aplaudindo o trabalho de vocês corrobora isso, né? Excelente mesmo. Então, e obrigado a você pela aula aí da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Imagina. Muito Que isso? belíssima aula. É uma situação realmente muito esquisita para vocês também. Muitas vezes as pessoas não percebem isso, mas para quem tem salas com 80, 90, 100 pessoas na universidade, você está falando ali e tal. Agora, pegar isso aqui, olhar para a camerinha aqui e controlar o que você está dizendo enfim, é uma coisa nova, né? Temos que ir nos adaptando, como vocês falaram, enquanto estamos aí nessa luta, né? Então, mais uma vez, grato pela simpatia de vocês. E quero também, então, agradecer aqui ao Ives Pinzeto, ao Dene Domênico, a Iraê Garcia, que são as pessoas que estão aí fazendo a gestão do clube nesse momento, né? E lembrar que nós aqui, já no início da nossa apresentação, homenageamos ao João Nicolau Almeida, o João Macacão, que ele participou, era um cara muito interessante, que conversei muitas vezes com ele, ouvi muitas vezes, ele era um entusiasta do nosso projeto. Ele está aqui, né, entre as 40 memórias, e ele está aqui também, porque ele também foi uma pessoa que participou ali das rodas do Antônio Dáurea, né? Então, ele foi um cara que colaborou muito, nos incentivou ao desenvolvimento desse trabalho de pesquisa, de memória, da música de choro, dos seresteiros e também dos sambistas, porque o choro e o samba estão muito, muito juntos, né? Sempre estiveram muito juntos e devem assim permanecer. Então, mais uma vez, agradecimento a vocês, agradecimento ao pessoal que está gerenciando essa nova versão do Clube do Choro de São Paulo, que agora entra nesta semana no seu 5º aniversário, como a gente já lembrou no início, né? E ao nosso público aqui, a todas as pessoas que nos acompanharam ao longo dessas 2 horas, né? Agradecer muito pela presença, pelas palavras carinhosas a vocês, ao nosso trabalho. E é isso aí, sigamos juntos com muito cuidado, porque isso aqui é muito pior do que uma gripinha, minha gente. Então, É isso mesmo. obrigado a todos, uma ótima noite, se cuidem e viva a música brasileira. Viva.